lá. Então, na primeiro entendimento é saber o que é imunidade. Porque quando a gente fala de gatilhos, nós temos que entender o que é imunidade, porque é a imunidade que combate esses gatilhos. Então, os gatilhos para nós são exatamente os agressores que de alguma maneira estão interferindo na nossa vida, e disso aí são vários, a gente vai falar sobre isso. E a analogia que a gente faz é como se fosse um castelo. Ou seja, eu tenho um castelo, esse castelo eu tenho um lago em volta dele. Então o entendimento é que vocês saibam que a imunidade, ela é como se fosse as defesas desse castelo. Então eu tenho um castelo, e esse castelo ele tem um lago, né? Vamos imaginar assim, lembrando daquele castelo, né? Que depois eu vou colocar lá no Insta, eu vou pôr aqui no Insta e no Face, já com a gravação dessa aula, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que nós estamos falando aí. Então, o objetivo é isso, é que vocês entendam tudo isso que nós estamos falando, para que tenha aí uma ideia muito boa disso aí, né? Então, esse é o primeiro entendimento, que a imunidade, ela é todas as defesas que envolvem esse castelo. E quando a gente fala de defesas, nós estamos falando primeiro das defesas da chamada de pele, né? Tanto pele quanto as secreções. E aí vem desde a lágrima, desde o suco gástrico, desde várias secreções que a gente produz, elas são barreiras ou químicas ou mecânicas que não permitem esses agressores entrarem em contato com a gente. E nós temos 5 barreiras mecânicas, que a gente considera a pele, as mucosas, o aparelho respiratório, o aparelho urinário, uma barreira que fica no cérebro, que é chamada hematoencefálica, e uma barreira placentária. Qual que é a importância disso? Todas essas barreiras são protegidas, vamos falar assim, por imunoglobulinas, que são as nossas defesas, né, de proteínas, são chamadas imunoglobulinas. E quando nós mantemos um quadro de estresse um pouquinho elevado, que aumenta um hormônio nosso de defesa, que chama cortisol, esse hormônio bloqueia a produção de imunoglobulina. Então nós começamos a abrir barreiras pelo efeito desse cortisol, de manter aí um grau de estresse um pouquinho alterado. Então, a nível do estômago, a gente tem um suco gástrico, a gente vai comentar da importância disso aí. E olhando já de uma outra forma, olhando como se tivesse esse castelo e aquele lago em volta do castelo seria a nossa pele, né, e nossas secreções aí. E dentro desse lago seriam como se estivesse cheio de jacaré, e a gente considera isso aí como radical livre. Então, o radical livre é a nossa primeira defesa contra vírus, bactérias e fungos. Então, todo mundo fala mal do radical livre, mas na verdade, sem essa substância que é produzida pela respiração. Ou seja, de cada... Desculpa, gente, não é Covid, porque eu tive o Covid agora. Então, não é o Covid aí. Então, é o quadro alérgico mesmo, o ar-condicionado está ligado aí. Então, esse entendimento que a gente tem que ter, que quando a gente começa a respirar de uma maneira acelerada, que a gente começa esse grau de estresse e aumentando o grau de respiração, a gente aumenta a quantidade de radical livre, e esses radicais livres, dentro de um excesso que o organismo começa a bloquear, a gente começa a destruir nossas células. Então, um dos critérios de lesão a nível cerebral é o excesso desse radical livre que a gente produz quando nós mantemos um quadro emocional um pouquinho elevado, né? Um pouquinho alterado.
que é isso que nós vamos comentar depois no outro gatilho, né? Então tem esse aí como se fosse esses jacarés, e para cada jacaré a gente tem um domador de jacaré. Esse domador de jacaré a gente chama de glutationa, que é a molécula que vai bloquear o radical livre. Só que quando a gente mantemos um grau de estresse muito grande, que a gente produz mais radical livre do que a gente consegue bloquear, e aí começa a ter essas destruições de várias células aí do nosso corpo, principalmente a nível cerebral. Então, a degeneração de áreas cerebrais por excesso de radical livre, por excesso de estresse aumentado, e aí vai destruindo nosso corpo. Então, aí a gente tem várias barreiras, né, que a gente vai falar. Desde a nível, vamos falar assim, olhando pelo castelo, a nível do portão da entrada, então a gente chamaria isso de fagócitos, né, o nome médico. Nós temos as torres, que tem várias células, né, que são utilizadas no combate, aí a gente chama isso de natural killer. Nós temos os soldados, que aí são os linfócitos, T e B. Nós temos moléculas como se fosse uma granada, né? Pensa uma granada que eu vou jogar, e a gente chama isso de interferon, que é muito usado hoje no Covid, para pacientes que não respondem ao tratamento normal aí. Hoje já se usa interferon para tentar bloquear o grau de agressão que o vírus do Covid promove no nosso organismo. E nós temos bombas, né, para julgar, que a gente chama isso de interleucinas. E a gente sabe hoje que o Covid dá uma tempestade de citocinas, né, que promove a destruição do nosso corpo. E a gente tem que combater essas citocinas trazendo toda essa bagagem de imunidade pelas interleucinas também. E a gente sabe que nós temos hoje 54 interleucinas. Então, para cada interleucina, a gente tem um medicamento, né, que a gente chama hoje de imunobiológico, para interferir nessa evolução aí da doença. Então, essa é a importância da gente entender vamos falar assim, esse grau de defesa, né, que nós temos. E seria uma terceira camada, a gente já partiria para as imunoglobulinas, então a IgA, IgG, tanto a de pele, que é a IgA, quanto a de pele, a IgE, e de mucosa, a IgA, a IgM de fase aguda e a IgG de fase crônica. Então tudo isso interfere na evolução. Nós temos as células chamadas T-helper e as células CD4 e CD8, que também interferem muito na imunidade nossa. E é importante a gente entender que todos os fatores agressores que estão no nosso corpo são considerados gatilhos da inflamação. E a fibromialgia hoje é considerada uma neuroinflamação. A gente tem uma inflamação a nível cerebral, por isso que é considerada neuroinflamação, e essa neuroinflamação ela é desencadeada por vários e vários fatores aí que interferem na nossa evolução. Então, quando a gente fala de gatilhos da fibromialgia, na verdade nós estamos falando de gatilhos da inflamação. E por polimorfismo genético, que a gente vai comentar agora, que eu digo, as pacientes da fibromialgia, as fibromiálgicas, têm uma predileção pelo cérebro. Esse polimorfismo atuando a nível cerebral que desencadeia a fibromialgia.